Olá, boa tarde. Eu sou a Tânia, da Locomotiva, e eu vim falar aqui com vocês sobre o que eu prometi agora há pouco, hoje mais cedo, sobre o papel do líder nesse momento complicado, né? Sobre essa pandemia louca que está acontecendo aí. E antes de falar sobre o papel do líder, as competências básicas que a gente pode, né, utilizar, pelo menos pensar como líder nesse momento. Antes disso, eu preciso fazer um alerta, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser um alerta, servir como um alerta, principalmente para quem ainda não entendeu, ainda não tem a consciência da gravidade da situação, tá? E ainda não está realizando o isolamento, se você pode fazer, né? Se você tem condições de fazer esse recolhimento e também proporcionar isso a outras pessoas, tá? Então, assim, eu tenho visto e eu tenho acompanhado pela TV algumas situações e algumas coisas me preocupam bastante, né? Então, é lógico, tá todo mundo preocupado e não é só com a situação de saúde, a situação de saúde, no meu ver, é a prioridade agora sim, mas existe uma grande preocupação para a parte econômica, né? Para daqui a pouco, e existe sim, é válida, mas a gente tem, de fato, isso é o papel de um grande líder, né? De você parar para pensar qual é a prioridade agora. E isso é por quê? Porque eu preciso tomar a decisão agora. E quem me conhece, quem acompanha o trabalho do coaching de liderança, sabe que a gente tem perfis, né? No assessment a gente identifica os perfis, são vários, mas existem perfis que são mais analíticos. Eu sou um desses também, tenho o meu lado analista, mas também tenho o meu lado executora. Mas quem tem uma combinação de perfis bastante analítico, planejador, esse perfil tende a querer pensar demais no momento que não dá. O momento é para tomada de decisão rápida, tá? E também as pessoas em geral, elas passam por alguns estágios, né, emocionais, principalmente num momento como esse, de pandemia, de risco de saúde, risco de morte, inclusive. E elas não estão, muitas dessas pessoas estão nos primeiros estágios ainda de consciência. E esses primeiros estágios, na verdade, não é nem consciência, é inconsciência, né? Eu não estou dando bola para esse vírus, não é nada, é uma bobeira. Nem vai acontecer desse jeito, né? Vai ser algo bem suave, assim, não vai ter nem mortes por aqui, se tiver são poucas, são os idosos. Gente, para com isso, né? Não é assim, tem coisas aí para a gente parar para pensar seriamente, né? E pôr a mão na consciência, sim, tá? Apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da insegurança, a gente tem que pôr os pés no chão e optar pelo melhor para todos, tá? Eu venho acompanhando esse caso aí desde quando chegou o primeiro paciente no Brasil, que foi no final de fevereiro. Eu estava, sim, trabalhando, atuando em empresa, estava fazendo alguns trabalhos, mas eu não deixei de acompanhar, tá? De fato, eu parei, né? Eu comecei a realizar o isolamento no final de semana retrasado, não esse que passou o anterior, então eu já estou há 8 dias em isolamento e venho observando aí o movimento, né, o cenário todo. De fato, se não fosse a escola das minhas filhas parar, talvez eu não desse a importância devida. E não foi por isso que eu parei, não, mas foi por isso que eu olhei com mais atenção para o assunto e para as necessidades. Então, o que eu fiz? A partir do momento que houve
a necessidade das crianças pararem, né, de frequentar as aulas, e isso aconteceu bem antes das escolas do estado, uma semana antes, eu fui estudar. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que, né, por que quais são as medidas que estão se tomando e por quê. Então, eu observei as orientações do Ministério da Saúde, né, as argumentações, as explicações, e eu fui olhar para fora, né? A gente vai olhar para a Itália, para a China, onde tudo foi muito pior, e você observa realmente que a doença se alastra rapidamente. Então, deu para entender qual era o movimento, quais eram as intenções e o porquê era necessário o isolamento, tá? Então, eu fiz sim o isolamento, mas foi com bastante consciência, com bastante entendimento do porquê isso tudo é necessário. E aí eu quero colocar alguns fatos aqui, né? Até porque eu vejo assim muitos empresários preocupados, bastante preocupados e com certeza devem ficar mesmo com a economia, parando 15 dias, como é que fica a economia, né? Mas e isso é uma coisa que a gente pode falar depois, tá? Realmente é um risco alto para muita gente, mas neste momento o que a gente precisa pensar é nos nossos colegas, nossos amigos da área de saúde, né? Os profissionais da área de saúde. Se todas as medidas estão sendo feitas para que o sistema todo de saúde não entre em colapso, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Tá? E eu acho, sim, que a comparação com a Itália é desnecessária, mas os aprendizados são importantes. Então, eu não fico avaliando, é lógico que eles têm todo um contexto diferenciado, faixa etária, a falta de cumprimento de regras e tudo mais. Mesmo assim, a gente tem um aprendizado importante, né? Que é o colapso do sistema de saúde. E isso é uma previsão, não só para o Brasil, mas para outros locais. Estados Unidos hoje já está numa situação bem grave, bem complicada. Tá? E aí a gente avalia. Então, a prioridade é a questão de a gente não entrar em colapso nesse momento, tá? Despreparados. Então, eu entendo perfeitamente as decisões das autoridades em manter o isolamento. Digo até que foi corajoso e ousado, mas necessário. E aí eu reuni alguns fatos aqui para a gente discutir, né? Para a gente falar. Primeiro, o vírus se alastra rapidamente, muito rapidamente. Então, isso é uma das características. Então, ele até tem um índice de letalidade baixo, mas, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Mas ele se alastra rapidamente. Uma pessoa pode infectar de uma outra, né? Ou de uma outra a 3 ou 4 outras pessoas. Em alguns casos pode chegar a 7 pessoas. E aí você faz a proporção disso, né? Uma pessoa, se a gente fizer as contas, pode chegar a contaminar e afetar indiretamente 400 pessoas. E é por aí que a gente vê, né, essa contaminação tão forte nos aeroportos, nos locais públicos, e justifica as medidas de contenção, né, da aglomeração e o isolamento, que acaba obrigando a gente a não frequentar locais públicos. Tá? Outro fato, segundo fato, seremos sim contaminados. Tá? Essa é porque assim o pessoal acha que o isolamento é só para a gente se proteger, né? E na verdade não. O isolamento é uma questão de priorização do que vai colapsar primeiro, né? É uma priorização. Então, é assim, é lógico que é uma medida de contenção também. Mas um vírus tão agressivo nesse sentido, né, de contágio,
E a gente já tem os casos no Brasil, e a gente está vendo aí todo dia no noticiário o quanto que vai aumentando e rapidamente. Sim, seremos contaminados. A previsão das estatísticas, e estatística é uma coisa que eu gosto bastante, a previsão das estatísticas é que seremos sim, pelo menos metade da população vai ser contaminada, mesmo realizando todas as medidas. Então, os ansiosos de plantão, né, se preparem, porque sim, vai acontecer. Mas o que vai acontecer? Se a gente conseguir postergar isso, a chance da gente receber tratamento e conseguir se recuperar é muito maior, né? Agora, se todo mundo fica doente agora, nesta semana, na próxima, e todo mundo for parar em um hospital, aí sim, muita gente não vai ter chance. E nesse caso é que entra o grupo de risco, tá? Então, é por isso que eu chamo para consciência nesse momento, né? O momento agora é um movimento social, é uma preocupação com os outros, preocupação com quem, principalmente, precisa estar nas ruas, tá? Então, esse é um outro ponto também, né? Não é todo mundo que precisa estar em isolamento. Na verdade, seria, né? Seria ótimo, seria o melhor dos mundos se todos pudessem ficar nesse isolamento por um período. Entretanto, para a gente conseguir ficar em isolamento, existem todo um pessoal aí que está nas ruas porque precisa. E nessa categoria entram o pessoal da própria área de saúde, né? Que estão todos aí atuando. Eu tenho conhecidos, a gente tem gente na família que estão atuando, então, de fato, todas as férias foram canceladas. UTIs que eram específicas, então, por exemplo, UTI infantil, UTI para cardiopatas, neste momento estão todas sendo transformadas em UTIs para receber casos de coronavírus, né, da Covid-19. Porque, gente, a contaminação e essa doença, ela causa uma pneumonia, tá? Para alguns, os sintomas vão ser leves, para alguns não vão ter realmente sintomas graves, mas para outros, principalmente os que já têm algum tipo de comorbidade, ou seja, algum tipo de doença. E para os mais idosos, né, para as pessoas mais velhas, diabéticos, hipertensos, enfim, pessoas do grupo de risco, essas pessoas vão ficar com uma pneumonia grave, com dificuldade de respirar e vão precisar de equipamento, um leito preparado. E todo o sistema de saúde não tem a capacidade de receber um número alto neste primeiro momento, tá? Estão correndo para se preparar para a onda que está chegando, né? E essa onda, eu brinco que é como um tsunami. A onda está chegando. Se a gente se preparar, a gente sobrevive a ela, tá? Outra coisa também importante com relação ao contágio é o seguinte: a propagação disso, esse contágio tão forte, tão rápido, agressivo, se dá também por conta da falta de sintomas. Então as pessoas viajam porque não tem sintomas. E eu tô vendo aí, se você não, eu tô vendo nas recomendações, vejo nas notícias, se você não tem sintomas, você pode viajar. Se você tiver sintomas, não vá. E, gente, não é por aí não. Não é por aí não, porque você pode não ter sintomas e estar infectado sim. Então, realmente, se você pode fazer um trabalho remoto, se você pode delegar, se você pode ficar em casa, fique, tá? Agora, tem um pessoal que não pode, que é o que a gente estava falando, né? Então, o próprio pessoal da saúde. A gente tem todo o pessoal da alimentação, também tenho pessoas na família que estão cuidando disso daí, trabalhando, atuando para que possa não parar a rede de abastecimento. O próprio pessoal do supermercado, né?
Gente, imagina esse pessoal, o quanto que eles não dariam. E eu já ouvi relatos, porque eu também sou psicóloga de formação, não trabalho só com liderança e com empresas. Já me coloquei à disposição também para escuta, aconselhamento, acolhimento, né, para a saúde mental, mas eu já ouvi relatos de pessoas que dariam tudo para trocar de lugar com a gente. Eu quero ficar em isolamento, eu não quero ir trabalhar no hospital, eu tô com medo. E tem gente, por incrível que pareça, hoje já é segunda-feira, dia 23 de março, 8 dias que eu estou em isolamento, eu vejo por aí gente irresponsável, indo em festas, idosos indo para padaria. Tudo bem, a padaria é uma necessidade, mas pede para alguém ir, pede para um filho, pede para um vizinho. Tem tanta gente aí solidária, né? Tenho certeza que ninguém vai recusar, enfim. Mas indo por vontade própria mesmo, não é por falta de opção, não. Gente indo para festas, casamento, gente. Meu cunhado relatou esses dias que teve um casamento realizado no condomínio dele e que estava todo mundo indignado. Então, assim, para que isso? Para que você se submeter, e não só se submeter, mas submeter outros ao contágio, sendo que tem um mundo inteiro de prova para te mostrar que você está correndo risco. E é um risco invisível. Acho tão incrível isso, né? Como as pessoas não abstraem, não acreditam. Enfim, então, se o contágio é tão rápido, geralmente é porque não tem sintomas mesmo. Então, a ideia é você ficar na sua casa sim. Se isole, se você pode, se você tem essa opção. E eu tô falando isso, assim, parece fácil, né? Eu já trabalho em home office, eu já trabalho virtualmente a maior parte do tempo. Mas não é não, viu? Porque eu também dependo do meu trabalho e de oferecer os meus serviços que eu não estou oferecendo neste momento para poder superar esse momento junto com todo mundo, tá? Então, eu também vou ter os meus boletos aqui no final do mês sem ter como pagar. Mas a gente tem que, como eu coloquei no início, definir prioridades, tá? Definir prioridades. E a prioridade nesse momento é quem precisa estar na rua para poder ajudar em toda essa infraestrutura. Então, é o pessoal de saúde, é o pessoal de alimentos, é o pessoal de abastecimento, é algumas pessoas de transporte, é o pessoal das farmácias, é o pessoal até dos pet shops, até de pet shop, né? O pessoal está trabalhando para cuidar dos nossos bichinhos, principalmente veterinários que precisam aplicar medicamento em alguns bichinhos, enfim. Então, se esse pessoal precisa estar na rua, eu vou sair para quê? Né? Com qual finalidade? Passar, infectar, contagiar as pessoas, né? Eu não estou infectada, mas vai saber, né? Eu não vou correr esse risco e não vou colocar ninguém em risco, tá? Então, eu acho que isso sim é ter responsabilidade, tá? E responsabilidade é não fazer priorização, ok? Bom, como eu disse antes, se a gente, como eu disse no item 2 aqui, né, no fato 2, sim, seremos contaminados. Talvez não agora, se a gente se restringir, se cuidar e manter o isolamento. Então, mais para frente, a gente vai conseguir ser tratado, tá? Se a gente não respeitar esse isolamento e o contágio se propagar muito rapidamente agora, o que é que vai acontecer? Então, muitas pessoas vão ter sim a pneumonia, muitas pessoas procurando o hospital, e aí a gente vai chegar naquela situação feia da Itália, dos nossos irmãos italianos, que eu vejo as reportagens dos médicos tendo que escolher quem vai para o leito ou não, tá? Relatos de pessoas dizendo que as pessoas mais velhas são deixadas para morrer
porque precisa dar o leito para quem é mais jovem, que tem mais chance de vida. Olha, gente, que triste uma coisa dessa. É assim, e aqui ainda tem gente pensando, vai passar, isso não é nada. Se a gente esperar um pouco, né, um pouco, que seja, para não aumentar os casos tão rapidamente agora, né, a chance é de que a gente vá sim se contaminar, pelo menos uma boa parte da população, principalmente São Paulo, mas vão ter chance, a gente vai ter chance de se tratar, tá? Vai ter leito para a gente poder se tratar, porque os casos vão estar mais espalhados no tempo, certo? E aí a recuperação é maior, né? A chance de recuperação é maior, e aí a gente vai sair mais rápido disso tudo, tá? Essa é a lição, ok? Os idosos acima de 60 anos correm risco de vida, sim, como eu já falei, né? Então são casos graves. Enfim, bom, eu chamo para essa consciência do que você decide fazer. Essa consciência está muito ligada a uma das competências básicas da liderança. Quem já fez o curso, workshop comigo, sabe que a primeira competência base da liderança é a autorresponsabilidade. Você se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida e das pessoas ao seu redor. Então, assim, o que você fez e o que você deixou de fazer para chegar nessa situação. E este é o momento de você olhar ao redor, olhar para você, para sua vida, para as pessoas que convivem com você, para a sua comunidade, para o seu prédio, para o seu edifício, para a sua comunidade, a sociedade em geral, e pensar o que é que você vai fazer e o que é que você vai deixar de fazer neste momento para ser solidário, para priorizar. Tá? Não estou falando para esquecer, para entrar de férias, não estou alarmando também, mas é para pôr o pé no chão mesmo, né? Para pôr o pé no chão e olhar o que é que você vai decidir fazer. E quando eu falo você decidir fazer, não é obedecer regras do governo ou do ministério, não. Eles servem para nos guiar, sim, eles são líderes, eles servem para nos orientar e recomendar. Agora, precisa mesmo ter regra, precisa mesmo ter ordem de quarentena para a gente não ter para a gente ter uma consciência e não ficar em casa, né? Pensando nos nossos colegas, pensando em quem precisa trabalhar, né? Sabendo que se as pessoas se contaminam nesse momento, vai ter gente nos corredores do hospital esperando por e eu não estou falando de hospital público, eu estou falando da rede privada mesmo. Não vai ter leito se todo mundo se infectar agora, tá? Então, respeitem o isolamento, mas não para obedecer uma ordem, um decreto ou alguma coisa do tipo. Respeitem o isolamento em respeito às pessoas, em respeito às pessoas que vocês gostam, que vocês amam, e em respeito aos seus colegas de todas as outras profissões, tá? Então, é a hora da gente ter empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é uma grande característica de liderança, né? Essa eu acho que é até uma questão né, de uma liderança inspiradora, né? Uma liderança positiva. Você pensar não só em si mesmo, não só no seu umbigo, mas pensar no bem-estar geral. E para fazer essa reflexão, né, de pensar no bem-estar geral, isso entra muito de acordo com o que a gente conversa sobre liderança e que tipo de líder que você quer ser, né? Que tipo de empresário você quer ser. Eu como dona de uma consultoria também, como eu já falei, não vai ser fácil. Também não sei como pagar os boletos no final do mês, não. Mas não é o momento disso, tá? O momento agora é de cuidar, né? Cuidar e cuidar do próximo, tá? Pensando na minha liderança, minha responsabilidade não é só para comigo
o meu isolamento, a minha saúde, mas essa é a primeira delas, tá? Porque é a autoliderança. Eu me gerencio. O primeiro olhar é óbvio que vai para a família também, para os nossos idosos, né? O grupo de risco. Mas é mais do que obrigação de um líder pensar nos demais, nos seus liderados, nos funcionários da empresa, nas outras áreas, tá? E aí eu chamo também não só os líderes, né, os líderes que estão em contato direto com as equipes, porque esses sim têm uma grande empatia, estão em contato direto, mas também para os empresários, né, que também são meus clientes, também tenho um pessoal bacana aí que se preocupa, inclusive tive sorte de ter como cliente pessoas que são preocupadas com a equipe, mas eu vejo por aí, eu vejo nos noticiários e eu escuto falar de coisas absurdas e eu vejo gente preocupada e já falando em desemprego e já, assim, até com um tom de ameaça nesse sentido, sem pensar antes em ter um pingo de criatividade, um pingo de mudança. É lógico que a gente sabe que a situação vai ficar feia, a gente sabe que muitas consequências virão dessa crise. Mas, como eu disse, a gente tem que priorizar, né? E priorizar vidas, eu acho que é mais importante do que qualquer coisa. E aí tem um argumento rodando por aí de não só de empresários, mas de políticos também, que dizem assim: bom, mas o índice de letalidade é maior entre os idosos e a gente não tem uma população trabalhadora tão idosa assim, tá, ok. Mas vamos pensar o seguinte: você tem funcionários na sua empresa, né? Você tem funcionários dentro de uma faixa etária jovem. E que você está chamando para ir trabalhar e tudo mais. Eu não estou falando dos serviços essenciais, tá? Eu estou falando de quem ainda não parou para pensar em alternativas remotas ou outro tipo de serviço. Essa população de funcionários que você tem, vamos imaginar que se a crise aumenta, essa curva aumenta rapidamente neste primeiro momento. Peraí, gente, tomar uma água aqui que eu já tô falando já faz tempo. Mas essa curva, ela aumenta rapidamente logo nesse primeiro momento. E acontece o pior, que é o que a gente está, que é o alerta que eu estou fazendo aqui, e acontece o pior de perder pessoas, perder idosos, perder pais, mães, tios, padrinhos, madrinhas, avós. Como é que você vai liderar quando todo mundo que você conhece perdeu alguém? Que tipo de empresário você vai ser quando seus funcionários lembrarem de você, sendo que você facilitou, né, favoreceu o contágio? Então, põe a mão na consciência, né? É hora de priorizar. E aí, eu estou falando também muito isso, porque, graças a Deus, a gente tem uma situação aqui até privilegiada, porque a gente não tem contato ainda com esse tipo de empresário. Eu tô em casa já correndo os meus riscos, que eu sei que eu vou dar um jeito depois, porque eu também tenho autorresponsabilidade e autoliderança. Eu sei passar por maus bocados e eu sei me reinventar. O meu marido, graças a Deus, também trabalha numa empresa que tem consciência e tomou as medidas necessárias da forma necessária e no tempo certo. Eu tenho na família também pessoas que estão já em isolamento, os idosos estão aqui sendo monitorados virtualmente, mas eu vi por aí gente fazendo besteira. Eu vi
empresário por aí saindo, contaminando gente em festas, desrespeitando orientações de confinamento e infectando pessoas propositadamente. Eu vi também políticos aí assustando as pessoas com a questão do desemprego, e sim, a gente sabe que isso vai acontecer e pode acontecer, a crise econômica virá e a gente tem que lidar com ela sim, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou colocar também, formas da gente ser criativo nesse momento. Mas isso é hora da gente fazer esse tipo de colocação? Eu acho que não, né? Eu acho que agora é o momento da gente conscientizar as pessoas das necessidades reais. E agora é hora da gente se resguardar para não aumentar os casos, certo? Esse é o papel de um líder, né? Conscientizar as pessoas. Então, assim, se você vê alguém na rua que não é das áreas essenciais, como eu vejo, eu já vi adolescente aí brincando, eu vejo gente indo tomar sorvete, eu vejo gente fazendo coisas que não condiz com o momento, chama atenção. Conversa, fala, olha, isolamento, né? E assim, eu não tô falando de... Eu também preciso sair para poder abastecer, levar coisas para minha mãe, que é idosa, diabética, hipertensa, e ela tá lá quietinha, cumprindo isolamento. Mas eu tomo o maior cuidado para descer as escadas do meu prédio, não encontrar com ninguém, entrar no meu carro, chegar lá, entregar as coisas para ela e voltar para minha casa e fazer toda a parte de higienização necessária e recomendada. Então, assim, eu não tenho intenção de infectar ninguém, nem de ficar em aglomeração. Então, isso é, sim, dar o exemplo, isso é autoliderança, é responsabilidade. E preocupação com as outras pessoas, tá? Então, quando você tem esse nível de consciência, você começa a dar um passo em direção à liderança. E aí eu acho sim, para terminar, né, para finalizar esse alerta, como alguns dizem que isso não vai ser nada, que não vai ser esse caos todo que estão prevendo, o que eu digo é o seguinte, não vai ser mesmo. Sabe por quê? Porque líderes corajosos tomaram medidas no tempo certo, realizando o isolamento necessário, tá? Então, de fato, isso vai ser minimizado, amenizado, mas porque algumas pessoas ousaram a fazer o que nunca foi feito, porque estamos numa situação que nunca foi vista, tá certo? Então, isso é ser líder, né? Isso é você agir de acordo com a prioridade do momento, tá? Bom, gente, vou terminar por aqui, o vídeo já ficou comprido e vou fazer um próximo sobre as competências que estão sendo necessárias neste momento, ok? Um grande beijo para vocês, obrigada aí por me acompanhar e até a próxima.